hoje começando a Lady Gaga. Então, quem vai participar dessa live, a gente vai falar sobre vendas. Será que eu vou falar sobre vendas hoje? Fechamentos. Deixei essas provocações nos meus stories hoje, mas para provocar vocês para ser uma semana diferente. E quando eu falo que a Lady Gaga é começando com a energia lá em cima, porque a semana ela precisa ter energia, minha gente. Não adianta começarmos a semana murchinhos, desanimados e falando assim, mais uma segunda. Pra mim o segundô é muito prazeroso, porque principalmente esse segundô é o momento que eu tô aqui com vocês e falando assim, vamos lá para mais um movimento. Então sejam todos bem-vindos. Vocês começam a entrar aqui e começam a experienciar um pouquinho do que são as lives de segunda-feira. É o momento que eu me conecto com vocês que aqui estão chegando. Essa live também vai ficar gravada, mas e aí? Como é que tá esse segundô pra vocês? Como é que está a semana no negócio de vocês? Mas, Carol, Binha, como é que assim? Como isso? Como é que eu já vou começar com essa energia lá em cima, alta, pensando no meu plano de ação nesse dia 5 de maio? 5/5 é uma semana que antecede o Dia das Mães. Então, para as pessoas que vendem produtos, serviços aqui voltados para esse público, como estão as vendas, o planejamento estratégico de vocês para uma semana tão especial? Então, eu comecei essa live com a Lady Gaga, né? Ela é um fenômeno, quem assistiu o show dela, mesmo que não goste dela. Mas por que eu quero trazer a analogia da Gaga aqui na nossa live hoje? Primeiro, pela energia de entrega que ela faz, né? Olha que eu não sou nem fã, mas eu gosto de algumas músicas dela, ouço. Mas assim, eu gosto muito de acompanhar artistas, celebridades, pessoas que construíram suas carreiras, pautadas também no empreendedorismo, porque vocês podem pensar assim, mas ela é cantora, ela é atriz, que empreendedorismo é esse? E aí, minha gente, eu já trago essa provocação de, se você não assistiu e você não viu meu story, ontem eu coloquei um story que eu achei muito interessante do recorte da vida da Gaga, que ela traz que no início, hoje a Lady Gaga, meu Deus do céu, 10 anos o Brasil esperando o show dela aqui. Então quem é fã da Lady Gaga ficou esperando, imagine, 10 anos para assistir um show dela no Brasil. E o seu negócio, muitas vezes o seu cliente tá precisando da solução que você traz e ele não é comunicado. Então a primeira provocação que eu quero trazer para vocês é a seguinte: papel e caneta, porque eu entrego ouro em pó. Qual a solução que você traz de forma assertiva através do seu produto ou serviço que o seu cliente está aguardando para virar chave? Será que você, em 10 segundos, você consegue falar sobre o seu serviço, sobre o negócio e fazer com que o cliente fale assim, eu preciso de você? Primeira pergunta. E aí, a segunda vai para como é que você está atraindo leads, que a gente chama aqui no digital, ou clientes qualificados para convergir o seu negócio? Mas a segunda provocação. Por que eu falo papel e caneta, minha gente? Porque tem muitas pessoas, né, que chegam até mim e falam assim, poxa, Carol, eu tenho clareza do que eu entrego, do serviço que eu entrego para os meus clientes. Você tem clareza? Ok. Então, faz um pitch para mim aí de 10 segundos para que eu possa escutar e ouvir, né? Qual a mudança que você gera na vida dos seus clientes? E aí que eles travam. Eles falam assim, olha, Carol, eu gero essa transformação, meus clientes falam isso ou aquilo, mas eu ainda tenho algumas travas na atração de leads qualificados, na própria clareza do que eu entrego para os meus clientes. Eu tenho dificuldade de mensurar, metrificar. Minha gente, eu falo sobre gestão sistêmica e eu preciso trazer para vocês essa visão mais amplificada do faturamento que é o ideal para o negócio e do faturamento que ele está tendo dentro dos resultados do seu negócio. Então, quando eu trago provocações nesse sentido, muitos clientes falam assim, pronto, eu tô travada, não tenho clareza ainda de onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer. E quando vem para uma reunião de alinhamento sistêmico comigo, elas começam a não só ter previsibilidade, minha gente, mas elas começam a amplificar o que elas precisam fazer dentro do negócio delas que está travando. E a gestão emocional está atrelada a isso. Antes de sermos CNPJ, eu sempre trago e ventilo essa provocação aqui. Somos CPF. E aí a história da Gaga, né, que eu trouxe lá no meu perfil, dentro do meu stories, que eu peguei um recorte do que ela traz, que quando ela começou a carreira dela, ela era, aí trazendo pra linguagem do empreendedorismo, ela era eu presa, né? Quem de vocês é eu presa? Levanta a mãozinha. Ou coloca aí no caderninho, eu sou eu presa. E foi muito engraçado, que quando eu coloquei esse recorte, algumas clientes falaram comigo no direct, falando assim, Carol, eu sou eu presa mesmo, então eu sou a pessoa que respondo no direct, eu sou a pessoa que eu construo minhas narrativas, construo estrategicamente o meu plano, eu sou a pessoa que atendo e faço a cobrança dos meus clientes, eu sou a eu presa mesmo. E a Gaga, né, quando ela traz dentro do recorte da história dela, ela disse que ela mesmo ligava para os locais dos shows, ela se identificava como uma secretária ou como uma pessoa do financeiro, enfim, para poder fechar
parcerias, fechar um negócio, fechar um contrato. E aí eu fiquei rememorando, a gente não tem como não rememorar, minha gente, o nosso início. Eu construí o meu negócio do zero, ok? Há 7 anos atrás, o Curando-se nascia sem ser Curando-se, o nome veio depois, e eu iniciei a minha trajetória aqui dentro do digital, mas principalmente no offline, né? Porque eu sempre fui muito do bastidor. Fui construindo com processos próprios, era entre erros e acertos, eu fui construindo ali, galgando clientes fidelizados, pessoas que confiavam no meu trabalho, mas o eu presa durou muitos anos na minha vida. Então, quando eu vi a Lady Gaga falando que ela ligava para as casas de show, quando ela ligava para as pessoas para falar do seu trabalho, para vender os seus shows, e hoje as pessoas se engalfinham, uma loucura, ela virou uma verdadeira revolução a nível mundial. Eu quero trazer essa provocação para você que está me assistindo ou que vai me assistir depois. Que revolução o seu serviço, o seu produto traz na vida das pessoas? Porque lá atrás, se perguntasse a Lady Gaga, e aí, qual é a transformação que você gera nos seus clientes? Qual a transformação, qual o processo de solução que você vai trazer e que vai ser realmente assertivo, que vai ser focal, que você vai conseguir trazer de resultado para minha vida, para o meu negócio? Muitas vezes vocês não sabem, mas ela fala assim, eu tinha certeza e clareza do que eu queria entregar, do meu show, da minha voz, de onde eu queria chegar e alcançar. Quantos de vocês têm medo? Quantos de vocês não querem dar um próximo passo? Quantos de vocês não acreditam no negócio de vocês? Quantos de vocês? Vocês falam que acreditam, mas vocês não acreditam. E quando eu trago essas provocações aqui, tanto nos stories, quando eu mando um áudio pra vocês no direct, quando eu falo com vocês no WhatsApp, é pra emergir dentro de vocês um olhar que muitas vezes vocês acreditam que estão tendo e não estão tendo. E, consequentemente, vocês não têm o resultado que vocês buscam. Eu tive uma experiência recente, e aí, minha gente, o que eu quero trazer aqui pra vocês é o seguinte. Você está pronto pra quando a oportunidade bater na sua porta, você encarar de frente? Interrogação, mais uma interrogação, mais uma provocação que eu trago nessa live. Você está pronta realmente? Porque muitas vezes a gente acha que está pronta e não está. Eu participei de um treinamento, né, de uma das minhas formações aí na parte de impacto emocional, de uma pessoa, de um empresário muito grande a nível nacional e que tinha muita dificuldade de fazer lives. Olha só, uma pessoa com dinheiro, uma pessoa com know-how, uma pessoa com estrutura, uma pessoa com tudo que vocês possam imaginar, e que tinha uma dificuldade de falar assim, eu não tenho coragem de abrir uma live e poder falar. E dentro das provocações que a gente estava ali, naquela época lá, fazendo movimento, eu estava com uma grande amiga também nesse movimento, e a gente incentivou ele a abrir na nossa frente uma live. E ele gaguejava, olha só, uma pessoa... Gente, tem lojas fora do país. Fora do país. A gente tem travas que são ocultas que a gente nem consegue perceber. E aí, quando ele abriu a live e fez, ele falou assim, foi simples. Cara, eu consegui abrir a live, entrar e bater um papo, etc. E nessa época, eu tava num desafio que era de fazer 30 lives durante 30 dias, independente das pessoas que aqui entravam. Eu não tava aqui metrificando quantas pessoas entravam na live, quantas pessoas eu conseguiria atrair, enfim, esse não era meu objetivo. Meu objetivo era focal. Eu tinha o objetivo de abrir e destravar e abrir live em qualquer lugar, em qualquer momento, fazer vídeo, fazer stories, porque era uma dificuldade que eu tinha até então. E aí, quando a gente fez esse fomento, fez esse processo de engajamento, ele conseguiu, e eu continuei fazendo as minhas lives, fazendo meu processo, eu era na piscina, era lá na... Foram muitas lives, gente. Essas lives acho que estão arquivadas, ou não tá mais no perfil não, né? Aí teve um reposicionamento estratégico no meu perfil, mas essas lives me auxiliaram a ser focal no que eu queria para o meu negócio, para minha vida. E aí, recentemente eu recebi, né, um convite para poder participar de mais um livro como coautora. E esse convite veio de uma forma muito inesperada, né? Tudo na vida a gente precisa investir. Primeiro ponto, anota aí. Você precisa investir. Quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de negociação, quando a gente fala de avanço, existe um investimento de tempo, existe um investimento de dinheiro, existe um investimento de... Quando eu falo tempo, tá atrelado muito a essa convergência que você quer trazer de resultados para o seu negócio. E aí, quando eu recebi esse convite, foi muito engraçado, que essa pessoa falou assim pra mim, né, uma grande empresária aqui de Salvador, ela falou assim, poxa, eu quero muito você no meu livro falando sobre gestão sistêmica, falando sobre as constelações estruturais, uma das ferramentas que você traz e que você trabalha, que eu sei que é a constelação sistêmica, e eu quero desmistificar isso, eu quero trabalhar isso dentro desse livro. E aí eu fiquei olhando assim, fiquei parada assim, falei assim, caramba, poxa vida, mas quanto tempo, né? Eu sei que esse livro já tá no todo o processo de construção. Eu já escrevi, né? Eu sou coautora de um outro livro. E eu tive aí, sei lá, quase 40 dias para entregar o meu release, para entregar o meu material. E eu sei que você já tá nesse caminho. Mas realmente, 40 dias você não tem. Eu não tenho como, né? Eu quero muito que você participe. Acho que coaduna realmente muito do que você entrega. Mas você só tem 4 dias. 4 dias.
Não 40, 4 dias. Aí eu parei, pensei, eu falei, mas o que você quer que eu fale, né? Que aqui, não, cara, você tem um repertório, não só em termos de narrativa, mas a gente vê profundidade no que você traz. Eu disse, tá bom, aceito o desafio. Em 4 dias eu entreguei o release, eu entreguei o livro, praticamente, o capítulo praticamente pronto. Fiz um outro ajuste que a gente viu que era pertinente e não foi de retirada, acreditem. Foi de acréscimo, inclusive de ferramental, para os leitores que vão estar acessando esse livro daqui, né? Eu acredito que em alguns meses vocês vão estar tendo acesso a esse livro. Então, assim, minha gente, quando eu falo que quando a oportunidade bate na sua porta e você não escuta, você não abre, você não vira a chave e abre a maçaneta, ela passa. Se eu falar assim, não, eu não tô preparada, oh meu Deus do céu, eu não sei se eu consigo, etc. Minha gente, vai ser outra pessoa. Quando eu trago as provocações aqui no feed, nos stories, vamos lá, você consegue, precisa se fazer investimentos, precisa dar o primeiro passo, né? Seja um workshop, seja no evento presencial, seja na mentoria, seja na consultoria, seja no que for. Se você não dá um primeiro passo para essa questão dessa construção que eu trouxe para você aqui, que eu venho trazendo para vocês aqui, no processo de atração de leads qualificados, na qualificação da sua venda, né? Porque a sua venda precisa estar qualificada, não só de forma persuasiva, mas em forma de negociação também. Vai para um outro tripé, que é o fechamento e o pós-venda. Existe um caminho, minha gente, existe um caminho. E muitas vezes vocês não estão atentos a esses caminhos. E quando a gente não está atento a esses caminhos, você perde as oportunidades, porque você não se valida. Você não se olha, e isso perpassa, assim, por questões de autoimagem, por uma questão de construção de identidade, que eu também trago aqui muito no meu perfil, nas minhas, não só nas minhas narrativas, sabe? Porque narrativa por narrativa, ela muitas vezes, ela é rasa. Por que rasa, Carol? Por que rasa, Binha? Porque por trás dessa narrativa precisa ter repertório, precisa ter expertise, precisa ter know-how. E isso, eu não tenho dúvida que eu entrego. Então, o evento que eu vou estar fazendo essa semana, anotem aí, dia 9 de maio, das 13 às 17, vai ser no Bios no Salvador Shop. Vai ser uma mesa seletíssima. E eu sempre trago isso. E vou continuar nessa narrativa. Porque o repertório que eu trago, eu tava conversando agora, né? Eu digo assim, minha gente, observem quem entra na vida de vocês. Observe as oportunidades que a vida te traz. Porque elas passam, né? Dentro dessa analogia da porta que eu trouxe aqui pra vocês. Eu entreguei o livro, né? Entreguei a coautoria de um livro, né? Já estou em mais um livro. Eu até coloquei isso nos stories quando foi anunciado esse livro. Coloquei já, vai ficar pra posteridade. Eu já começo com o segundo livro, formando o meu legado. Falando do que eu acredito, do meu propósito. Tô caminhando com o terceiro livro. Então imagine só, a gente às vezes fala assim, né? Eu preciso ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Já escrevi 2 livros e já plantei árvore, só falta um filho. Mas brincadeiras à parte, quando eu falo da construção de ambiência, que esse workshop, que esse evento presencial e que os eventos presenciais, quando convergem para o que você acredita, ele é uma grande oportunidade para que você possa, principalmente, ter a oportunidade de se conectar com pessoas. Eu falo que meus eventos, ele é um grande movimento de conexão também. Por que conexão? Porque a conexão é que nos propicia a ver que nós somos mais iguais do que diferentes. A gente que não acredita muitas vezes, mas nós somos mais iguais do que diferentes. E eu tô tendo a oportunidade de conhecer e de acessar, ao longo aí da minha vida profissional, pessoas especiais, sabe? Eu acabei de ter uma reunião, né, com uma parceira, uma amiga, uma pessoa que eu gosto demais, que é a Sumaia Machado, Rainha Extraordinária, que a gente se conheceu ano passado, em um evento em Alphaville, em São Paulo. E menina, foi assim, um encontro e reencontro de almas. E é engraçado isso, porque quando a gente fala de profissionais, vá nos meus stories, hoje de manhã eu coloquei um vídeo em que traz que muitas vezes as mulheres, quando elas não estão bem ancoradas na sua identidade, elas têm dificuldade de promover, de auxiliar, de ajudar outras mulheres, profissionais, enfim. Eu tenho como base de personalidade e como foco no meu trabalho o auxílio, o crescimento de todas as pessoas que estão ao meu lado. Consequentemente, por afinidade energética, espiritual, legende da forma que vocês quiserem, eu venho atraindo pessoas no meu campo sistêmico, morfogenético, e aí por aí vai. Pessoas assim, extraordinárias realmente, e que me traz clarezas, me traz insights, me traz processos. E o que é bem interessante é que, junto com a Rainha, né, a gente tem uma parceria assim muito bacana, que é de uma troca, é de um olhar realmente pra falar assim, cara, você precisa crescer também, você precisa avançar, você também precisa avançar. Isso é muito massa, né? Porque quando mulheres têm, dentro da sua construção de identidade,
o saber quem são, a gente não tem medo de promover. Por exemplo, eu não tenho medo nenhum de falar sobre ela aqui, a gente faz um trabalho muito parecido, mas com objetivos diferentes, eu digo sempre, cada um dentro de um processo construtivo. Expertise, know-how, propósito, mas principalmente o objetivo primordial, eu posso dizer, é transformação e impacto de vida das pessoas. E a gente estava em uma reunião agora pela manhã, trazendo sobre isso, né? Eu falei assim, poxa, que massa, né? Ela me trouxe vários insights, né? Várias clarezas sobre alguns detalhes, assim, do meu processo. E eu dizendo assim, né? Ela fala sempre, né? Poxa, você é minha terapeuta, poxa, eu conto no seu trabalho, quanto ela fala também sobre o meu trabalho nos stories. E é sobre isso. Quando você, novamente, tem ancorado a sua identidade, você sabe quem você é, você não se distancia do essencial. E o essencial é simples. O essencial é simples. Nós é que nos distanciamos desse essencial. E, consequentemente, quando nos distanciamos desse essencial, a gente acaba perdendo, acho que o grande barato da vida, né? Que é viver, que é entusiasmo, que é olhar para o negócio, olhar para a vida, olhar para seus clientes. Eu digo assim, é uma das grandes dores que meus clientes falam sobre a atração de novos clientes, que não consegue atrair, que não consegue leads qualificados. Eu falo assim, e aí? Como é que você está conectando com esses clientes? Como é que você está buscando esses clientes? Minha gente, para tudo na vida existe relacionamento, existe qualificação. Existe aí uma escada para a gente conseguir alcançar os resultados que a gente busca. Resultados financeiros, resultados de autoridade, resultados de construção e estruturação de negócios, que é o que eu me proponho fazer, porque quando a pessoa chega dentro dos serviços que eu ofereço, eu vou estar avaliando onde é que está a página dessa pessoa, ou seja, em que momento essa pessoa está, e dentro desse momento que a pessoa está, ela vai para o primeiro movimento comigo, que é essa construção, essa estruturação. Isso é gestão sistêmica, dentro do seu negócio. Mas tem um diferencial. E eu sempre digo que o meu exercício enquanto psicoterapeuta me traz e me baliza, principalmente pelos resultados que eu tenho com os meus clientes, de olhar não só para esse CNPJ, não só para a questão estrutural, não só para uma questão de liderança, não só para uma questão de delegação, problemas com funcionários. Hoje já atendi uma pessoa que fala assim, pô, eu tenho muitos problemas com meus funcionários, estou sempre trocando, rodízio de funcionário, Carol, não dá certo, enfim, como é que eu posso fazer? E quando eu falo para ela assim, cara, você precisa estruturar isso, para que você consiga esse faturamento aqui. Esse faturamento que você tem agora, ele está drenando o seu lucro por esses motivos. Isso é gestão emocional e isso é inteligência espiritual. Isso de forma amplificada, trazendo para vocês. Então, quando eu trago eventos presenciais dentro da minha esteira de produtos, é para falar para você, que vai estar me assistindo, para dizer assim, olha só, eu sei o caminho que vai chegar até esse faturamento. Quando eu trago aqui muito depoimento dos clientes de destrave financeiro, de destrave dos serviços e produtos, enfim, é para validar para vocês que quando você vai, por exemplo, para um evento presencial, vocês vão ter lá mais uma imersão e mais um acesso. É um acesso diferente que vocês têm aqui comigo. Por quê? Por trás também dos meus perfis, das minhas redes sociais, existe uma equipe comercial. Minha gente, eu tô falando de negócio. Comecei a live com analogia com a Lady Gaga, que ela mesma ligava. Eu já fiz isso. Eu era a Carol marqueteira, eu era a Carol financeiro, eu era a Carol do agendamento, eu era a Carol do atendimento, eu era as Caróis. Eu era a Carol que fazia tudo. Depois, eu comecei a estruturar meu negócio e comecei a ter pessoa que me secretaria, que me assiste. Eu tenho uma pessoa do meu financeiro, tenho uma pessoa do meu comercial. E aí a gente começa com um movimento de estruturação para o crescimento. Porque se for o eu preso, o eu tudo, a gente não consegue escalar e não consegue crescer. Muitos falam assim, eu já vendo, mas eu não consigo escalar. Eu consigo escalar, mas eu não tenho estrutura de gestão que comporte o que eu preciso fazer. Tudo isso são gargalos, são travas, são obstáculos que, no momento em que você vem para um processo sistêmico, você consegue ver as coisas de uma forma muito mais amplificada. Mas, trago a provocação aqui já para finalizar essa live. Qual a sua urgência? Qual a sua urgência para resolver isso? Binha, por que você tá falando de urgência? Porque tenho aqui, minha gente. Isso é muito desafiador para mim, enquanto mentora, porque assim, tem pessoas que chegam aqui, mulheres que chegam aqui desesperadas. Desesperadas. Falando assim, cara, eu vou fechar amanhã. Cara, eu não tenho o aporte financeiro, eu não tenho dinheiro para pagar as contas desse mês. Eu não sei como vou pagar meus fornecedores. Eu não sei como vou pagar meus funcionários. E a pessoa chega no desespero. E eu vou falar pra vocês aqui. Dinheiro não gosta de desespero. Dinheiro gosta de planejamento. Dinheiro gosta de processos focais e de plano de ação. Então, quando eu falo qual é a urgência e provoco vocês nos stories, provoco vocês aqui nas lives semanais, e eu abro todos os dias essa live semanalmente, os meus stories diariamente, coloco aqui provocações no feed, é pra falar pra vocês que se não houver constância, intencionalidade e direcionamento, minha gente, vocês não vão pra lugar nenhum. E por que eu falei da parceria agora, né? Com a rainha? Porque quando a gente tem parceiro, pessoas que gostam do nosso trabalho, pessoas que convergem dentro de um mesmo processo,
principalmente para resultados financeiros que a gente está buscando, a gente consegue ser muito mais assertivo. Inclusive na aplicação do plano de ação e do planejamento estratégico que a gente se propõe. Mas quando eu trago a provocação para vocês novamente, qual a urgência para resolver isso? E eu trago que muitas das minhas clientes vêm no desespero, eu falo assim, respire paz, Binha. Respire paz. Não adianta entrar em um movimento de desespero, porque o que eu vou trazer para você dentro do planejamento estratégico, e não é só técnica, minha gente. Quem conhece meu trabalho sabe. Existe um arcabouço emocional e sistêmico que não está sendo visto. Aí eu trago a clareza. Obviamente eu uso ferramentas para isso. Trago meu ferramental, tecnicamente falando, e falo assim, olha só, você tá percebendo que isso aqui tá travando o seu negócio? Aí a pessoa, vixe, Binha, tá travando meu negócio. E aí? Oi, Tati. Cheiro, minha linda. Que bom que você tá aqui, né? Vai passando aqui, a gente não vai vendo, tá, minha gente? Mas sejam bem-vindos, todos que aqui estão chegando. E aí, quando a pessoa vai para esse arcabouço sistêmico, ela fala assim, poxa vida, isso aqui tá me travando. E agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço para conseguir ter os direcionamentos intencionais assertivos para se trabalhar dentro do offline e dentro do online? As pessoas acreditam que hoje é só o online. Não, minha gente, tem pessoas que têm negócios físicos. Tem pessoas que têm negócios físicos. Tem pessoas que têm negócios físicos e digitais. Não tem como mais, minha gente, não tem como mais vocês terem somente negócio físico. Ah, mas eu tô há 300 anos tendo um negócio físico. Vem de família, a gente não precisa ir pro digital porque a gente não precisa. Ouço isso também. Binha, por que você ouve isso? Porque eu atendo clientes de empresas familiares. Terceira, quarta geração, comumente, que estão quebrando. E aí fala assim, porque eles não tiveram a força, o foco que os fundadores tiveram. Muitas vezes não. Muitas vezes tem processos travados dentro dessa transgeracionalidade que precisa ser visto. Muitos dos meus clientes, quando a gente vai para o arcabouço técnico sistêmico, elas falam assim, meu Deus do céu, agora eu entendo por quê. Eu já fiz mentorias, consultorias, etc. E não estava dando resultado. Eu me esforçava e não conseguia ter o resultado que eu esperava. Agora, a convergência disso faz que eu tenha um processo muito mais assertivo. E isso eu entrego nos meus processos sistêmicos. Então, quando eu trago para vocês que o acesso às informações de forma qualificada, o acesso às informações de forma amplificada, inclusive, porque olha só, uma live que eu abro aqui, que eu falo meia hora com vocês, não precisa, gente, eu digo assim, não precisa nem pestanejar. É entrega. Vocês percebem, se vocês me acompanharem aqui, vocês me acompanharam nos stories, vocês me acompanharem aqui nas lives, que não é raso o processo. E foi uma das grandes dificuldades e travas que eu tive quando eu vim pro digital, porque eu já fazia esse trabalho há muitos anos no offline, e falava assim, meu Deus, eu tenho uma mochila pesada, em termos técnicos e de experiência. Como é que eu vou trazer essa linguagem mais simples, mais cotidiana para os meus seguidores? Menino, foi um processo. Foi um processo. E o destravar disso é que eu ensino dentro da minha mentoria. É que eu ensino para pessoas que estão começando, independente de que página vocês estão. Carol, eu preciso estruturar o meu negócio. Eu preciso entender sobre gestão sistêmica, que você vai levar para a vida. Então, quando você investe em uma mentoria, quando você investe em uma consultoria, quando você investe em um evento, em qualquer coisa que seja, minha gente, vocês estão investindo em vocês. Porque, assim, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O que eu aprendi nas especializações que eu fiz, das empresas que eu passei, ninguém apaga. Hoje tem pessoa que fala assim, eu não tive resultado com a mentoria que eu fiz lá 10 anos atrás, sei lá, uma consultoria, enfim. Você tem certeza que você não teve? Me fala o que é que teve na consultoria, na mentoria, enfim, né? Eu atendo muitas pessoas. Aí fala assim, Binha, eu tive isso, isso e isso. E você leva isso pra sua vida? Não, eu aplico isso, isso e isso. Então você teve ganhos. Você muitas vezes não estava na página que você precisava para poder implementar o que foi proposto. E quando eu falo página, eu falo nível de maturidade. Maturidade não significa questões cronológicas. Eu conheço jovens de 20 anos mais maduros do que jovens senhores de 50. Então, imagine só. Aqui a gente está falando de uma maturidade no qual você consegue falar assim, bom, eu estou em um momento que eu não consigo aplicar isso aqui. Eu preciso me organizar ou reorganizar para ir para um novo movimento. Então, quando eu falo do método que eu trabalho, o GS, né, que é gestão sistêmica, eu falo dessa convergência. De um olhar de uma pessoa que tem não só um conhecimento técnico sobre gestão de emoções, né? Meu primeiro livro eu falo sobre autorregulação emocional. Olha só, autorregulação emocional, eu batia muito nisso. O segundo livro, não vou dar spoiler, né? Já dei um spoilerzinho lá, mas eu falo sobre gestão sistêmica. Dando spoiler para vocês comprarem daqui a alguns meses quando sair esse livro. E à medida em que Carol, essa pessoa que vos fala, eu começo a criar um legado, principalmente através de livros, através de palestras, através de eventos, eu vou criando todo o arcabouço para o avanço. É um degrau de cada vez. Voltando à analogia da Gaga lá no início da nossa live. A Gaga não poderia imaginar que ela seria a Lady Gaga de hoje. Mas a bichinha começou lá atrás. Magrinha, né? Aquela petitinha, né? 1,55 m. Pequenininha. Começou e falou assim, cara, eu tenho que fazer o meu palco. Uma das coisas que eu falo bastante, quando eu vim pro digital, já tendo inclusive, né, uma estrutura de consultório, enfim, eu falei assim, cara, se ninguém abrir,
e me der palco, eu vou construir meu palco. Ponto. Como eu vou fazer isso? Ainda não sei. Na época eu pensava assim, eu não sei, mas eu vou fazer. E aí eu comecei com esse live. Ninguém amata, ninguém fazia live. Comecei com live e era uma dificuldade. Depois eu comecei a participar de eventos. Comecei a ir para ecossistemas. Comecei a construir esses processos e ainda venho nesse processo de construção. Bem-vinda, Ana. Estamos falando aqui de... Menina, eu falo um bocado de coisa aqui. Mas eu falei de vendas, falei de atração de clientes. Mas vai ficar gravada, minha gente, aqui. Então, assim, quando eu trago isso pra vocês, e que eu percebo em muitas clientes e muitas pessoas que me procuram, são perfis, assim, muitas vezes parecidos, mas distantes em alguns pontos. Eu atendo muitas empresárias que já têm negócio, que já vendem, mas estão travadas em algum momento. E aí elas precisam do meu trabalho, do meu serviço, exatamente para ter uma visão amplificada. E como eu tenho, minha gente, 20 anos esse ano. 20 anos, não só de formação como administradora, como gestora, mas desses 20 anos aí, 20 anos também como expertise, com pessoas que, né, com uma pessoa que trabalha com consultoria, com perícia, minha gente. Perícia judicial, imagine só. Eu falo muito pouco das minhas formações, e por que eu falo muito pouco das minhas formações? Eu falo isso muito nas minhas palestras, nos meus eventos. Mas assim, pra dizer pra vocês que 20 anos, 30 anos, 50 anos, se você não fala dos resultados que você traz, vai ser mais uma pessoa. Vai ser mais uma pessoa. E quando eu trago a validação, essa e muitas outras, nos destaques, nos stories, nos feeds, de pessoas que disseram sim pra mim, falaram assim, cara, eu preciso estruturar meu negócio. Eu não consigo sozinha. Eu não consigo, eu já fiz de tudo. Aí fala, Binha, tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Você acredita que fez tudo, mas existe uma estrutura assertiva, validada e que precisa ser vista, que você precisa de um direcionamento de um especialista. O direcionamento do especialista é para acelerar o seu processo. Quem dirige aqui? Quem dirige aqui? Quem dirige? Olha só, eu com freio de mão puxada eu consigo sair com o carro, minha gente. Você sai um carro é assim, ó. Quem dirige sabe disso. Eu fazendo essa analogia, muitas pessoas querem acelerar, quero bater 30, 50 mil. Ô, nega, vem cá, senta aqui comigo. Travada, carro travado, sai do lugar. Não sai, minha gente. Para de maluquice, não sai do lugar. Precisa destravar para acelerar. Ponto. Precisa destravar para acelerar. Então, quando eu trago dentro do meu arcabouço técnico que eu destravo e acelero, é exatamente com isso. E não é assim, sendo... Como é que usam a mesma palavra, gente? Eu uso vaidosa, outra coisa não. É validade, é validação. Vocês só ver, só falar das pessoas que são atravessadas pelo meu trabalho. Então, tem pessoas que estão travadas e que elas precisam destravar para acelerar. Tem pessoas que estão destravadas e que só precisam acelerar. Tem pessoas que estão buscando destravar e acelerar. Aí você vê em que página o que você está buscando. Porque eu tô aqui, e eu falo muito isso, eu tô aqui para mostrar que é possível. Porque eu cheguei em um momento da minha vida lá, eu posso falar assim que eu beirei a ruptura da minha empresa pelo menos aí umas 4, 5 vezes. Ruptura, quebra, falência. Com todo o conhecimento técnico que eu tinha, tá? E é muito desafiador quando você vê um sonho, quando você... E aí, Patizinha? Pois é, minha filha, que eu já vou falando logo aqui. O povo às vezes não tá querendo nem destravar, nem desacelerar. Nem acelerar, né, Binha? Mas, quando eu beirei essa quebra, sei lá, foi quase 5 vezes, tá? Eu falava assim, cara, não vou conseguir pagar as contas, não vou, eu não sei o que tá me travando. Esse método foi sendo criado, estruturado de forma empírica, minha gente. Não é achismo, não foi livros. Tudo isso me auxiliou. Eu não fico também só no raso. Fui estudar, fui pesquisar, fui aprofundar, fui entender os processos de dependência emocional, fui cavar. Não por expiação. Não por expiação. Vou cavar isso aqui e não vou arrumar essa casa não, que eu não sou maluca. Eu fui para a estruturação e falar assim, cara, eu tô sentindo essa dor. O bicho tá pegando, cara. O bicho tá pegando. Eu vou quebrar. E quando eu falo da inteligência espiritual, dentro desse tripé do meu negócio, é que eu fui percebendo que quando a gente não coloca Deus, e eu sempre fui uma pessoa religiosa, né? E falo isso de forma muito tranquila, né? Só de fé aí dentro da minha estrutura religiosa são 24 anos. Não são 24 dias. Então eu sou uma pessoa de muita fé. E eu sempre coloquei Deus na frente de todas as coisas. Quando eu fui para os processos de progressões dentro da minha carreira, quando eu falo progressão, meu povo e minha pova, é que a gente não deixa o nosso arcabouço técnico pra trás. Não, vou mudar, então isso aqui eu vou esquecer. Não. Tudo que eu lá, olha, já fui produtora de arte. Mas eu vou contar aqui pra vocês, aqui eu passar 10 horas aqui. Eu já fui marchand, né, que fazia a venda de obra de arte. High ticket total. High ticket total. Então eu entrava nos grandes hotéis, né, na época aqui de Salvador, tipo Merit, Renascença, dentro dos complexos que tinha hoteleiros aqui na região metropolitana, para vender arte. Então, minha gente, quem vende arte vende qualquer coisa. Porque arte é high ticket. Eu nunca
falei sobre essa minha fase não, né? Acho que eu nunca falei aqui. Mas quando eu trago isso nas palestras, eu falo assim, caramba, é verdade. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu digo sempre que vender é um ato de bondade. Tem pessoas que estão precisando do seu serviço, do seu produto. E você não oferece porque tem vergonha. Eu, às vezes, convido pessoas aqui para minhas lives. Vamos lá, vamos entrar, eu tô aqui com você. Tá? Ai, cara, morro de vergonha. Gente, eu tô uma trava horrorosa. Como? Ah, não assistiram a live ainda toda, né? Quando eu deixar gravada aqui, vocês vão ver lá. Quando eu trago que... dessa destrava, né? Pra abrir aqui uma live, independente da quantidade de pessoas que aqui estão. A gente não sabe aonde nossa mensagem vai chegar. Pra quem nossa mensagem vai chegar. E como empresários, como empreendedores, como pessoas que estão aqui no dia a dia, no cotidiano, vendo as dificuldades, vendo tudo que eu trago estruturalmente aqui pra vocês, a gente fala assim, cara, eu não posso deixar de não fazer isso. Tem dias que eu tô cansada também, pra aparecer nos stories, para fazer uma live, para responder um cliente, enfim. Todos nós, eu sou ser humano também. Mas quando eu falo assim, cara, tem alguém que essa mensagem vai chegar. Por isso que eu trago dentro, né, até do dilema, quando os ouvidos estão prontos, a mensagem chega. Porque eu não sei. Eu já tive vendas de pessoas que assistiram minha live e depois me acionaram no direct e fechou minha mentoria. Assim. Cara, tudo que você falou foi pra mim, não foi pra quem tava na live não, muitas vezes. Foi pra mim, eu preciso te acessar. Eu preciso fazer parte da sua comunidade. Eu preciso fazer parte do seu movimento. Eu preciso te acessar de alguma forma. E quando você coloca isso como propósito, a venda é uma consequência inevitável. Porque em um mundo permeado, sim, por pessoas charlatãs, por pessoas que não entregam a verdade, ser pessoas, não duvide, ser pessoas honestas, éticas, preocupadas com a entrega, com o que vai gerar de transformação na vida das pessoas, causa medo. E é uma das coisas que eu trabalho, inclusive, na minha terapia. Assim, cara, ela fala assim, menina, tu é doida de parar de fazer o que você faz? Não tem como. Você tem que falar mesmo, tem que abrir as lives, tem que abrir o seu negócio, tem que fazer seus eventos presenciais, eventos online, o que for. Porque para alguém vai fazer muito sentido. Então é isso que eu gostaria muito, sabe, minha gente, de deixar aqui para vocês nessa live de hoje. Quando eu trago que existe um caminho de estruturação, não é mentira. Quando eu trago, principalmente quem já foi minha mentorada, pessoas que fizeram parte do meu ecossistema, que estão dentro do meu ecossistema, eu sou uma pessoa de acompanhamento. E quando eu falo dessa verdade, é isso. Eu já tive acessos a mentorias das mais diversas, em que a gente nem falava com o mentor. A gente nem falava com o mentor porque não tinha o número dele direto. A gente tinha o número do suporte que reportava para o mentor a dúvida, a dificuldade que a gente tinha e era terceirizado, quarteirizado, nem sei se existe essa palavra. As pessoas que me acessam, elas têm meu contato direto, além da minha equipe, e elas falam diretamente comigo. Muitas vezes eu mando áudio, você vai fazer dessa forma, vai ser assim, se você fizer dessa forma, e tem resultados. Resultados, métricas, faturamento, de vaidade, não é o meu movimento. O meu movimento é aqui, é pé no chão, é no dia a dia. Meus clientes, muitas vezes, quando mandam mensagem, eles sabem, ela tá em atendimento, ela tá com um cliente, ela tá assim, mas assim que ela puder, ela vai responder, eu respondo, você vai fazer assim, assim, assim. Carol, fiz, deu resultado. Carol, ainda tô com essa dificuldade, vamos ver isso aqui. Então, isso é o movimento que eu acredito, isso é o movimento que eu coloco no mundo, e é o movimento que eu, não tenho dúvida, trago pra cada um que aqui está e que vai assistir. Venha fazer parte desse movimento. Carol, qual o próximo passo? Vamos falar de próximo passo, minha gente. Ainda tem vagas pro workshop, desbloqueie o seu dinheiro. E minha gente, deixa eu contar uma coisinha pra vocês aqui. Nem sei quem vai assistir essa live toda, quem tá aqui tá assistindo, mas quem vai assistir. Da primeira edição pra essa, eu reformulei 95%. Acredite. Eu sou uma pessoa executora. Isso facilita a minha vida. Porque eu sou uma pessoa de ouvir feedbacks. Então, todo mundo que lá participou, eu ouvi feedback deles e também pedi que minha gestora comercial pudesse escutar, ouvir. Ah, foi isso, foi aquilo, não sei o que. Tá bom. O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso refinar? O que é que eu preciso trazer para trazer um impacto de transformação maior? E sim, lá vai ser ofertado o meu serviço, vai ser ofertado... Vixe, dando spoiler aqui, posso ou não posso, né? Minha comunidade? Vou rodar minha comunidade lá também. Vou falar de... Olha, gente, tá muito bacana. E tá muito focal, tá muito cirúrgico. Vai ter muita ação, vai ter muito pragmatismo. Por quê? A gente só consegue avançar e evoluir fazendo. Tem pessoas que elas acreditam que é só um achismo, elas só vão aprender na teoria sem ir para a prática. O convite para o workshop é um convite para você ir para a prática, para o plano de ação, para dizer assim, ó, eu vou implementar, eu vou fazer e eu vou principalmente destravar com minha cliente, que vocês viram aí no feed, que dobrou o faturamento, como a outra cliente que também conseguiu destravar as mentorias dela e agora tá vendendo. Isso é música para meus ouvidos. Os meus clientes tendo resultados, destravando a vida, destravando relacionamentos, destravando a si enquanto identidade, enquanto imagem. Quando eu ouço mulheres, meu público é massivamente mulheres,
Mas eu atendo empresários, né, de uma forma geral. Mas quando eu ouço uma mulher falando assim, Carol, eu mudei a minha visão em termos de imagem, em termos de identidade, dessa construção que nós fizemos aqui, eu não tenho como te agradecer. Eu sempre trago, continue, né? Não pare. Porque o resultado que você espera é uma consequência inevitável, mas precisa de ter persistência. Talvez o que você tá aspirando tá aqui, nesse degrau. E você tá aqui. E aí você fala assim, cara, eu vou desistir, eu tô cansada. Eu já estive aqui, minha gente. Eu já estive a ponto de falar assim, eu não quero mais empreender. Eu não quero mais estar no negócio. Eu não quero mais estar à frente. E no momento em que eu respirei, descansei, fui dormir. Eu falei assim, eu tô revoltada aqui, tô chateada, não vai dar certo esse negócio. Eu descansei, fui dormir. Aí, logo depois, eu consegui furar bolhas. E quando eu falo de furar bolha de faturamento, furar bolha interna, furar as bolhas e os processos de dependência emocional, é de uma pessoa que já passou por essas ruas. Eu não tô aqui por achismo. Eu não tô aqui escrevendo e copiando ninguém. Aqui é na pele. Comecei do zero e venho galgando os lugares que eu almejo. Tô ainda, eu falo no início, mas quando eu olho pros degraus abaixo e de tudo que eu já trilhei e olho pros degraus acima, falando assim, poxa, tem muito trabalho. Mas quando eu olho pra trás e falo assim, cara, eu já superei tudo isso, eu já consigo ter clareza cada vez mais do que eu quero e aonde eu quero atingir, isso, tenha certeza, não me faz desistir. Então essa mensagem é pra vocês que aqui estão. Pois é, Jean, tá vendo? Minha filha, aqui eu vou mudando. Aqui eu sou uma pessoa que sabe, eu sou uma leoa. Eu tenho foto com amigas e falo assim, menina, a gente tem 4 fotos juntas, 4 cabelos diferentes. Esse cara sou eu. Mas assim, essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês de todo o coração. Eu não sei quem vai estar assistindo ou se essa mensagem é pra você que está aqui nessa live. Não desista. Existe um caminho. Às vezes a gente tá tão perdido com os nãos que a gente vem recebendo, com as dificuldades que a gente terceiriza para governo, para clientes não qualificados, para faturamento que não baixa o que você gostaria. Terceiriza. A gente vai terceirizando e falando assim, não, isso aqui não dá resultado, etc. E eu me vejo só. Muitas vezes a gente tá só porque a gente quer. E a verdade precisa ser dita. Quando a gente busca pessoas que têm um paralelo, uma convergência com o nosso trabalho, a gente fala assim, caramba, eu tô no caminho. Eu venho nesse caminho de investimentos em mentorias, consultorias, processos terapêuticos há muitos anos. Há muitos anos. Eu gosto de falar assim, tá, gente? Porque eu já fui professora. Há muitos anos. E eu falo assim, eu não consigo me ver, não me ver dentro de um ecossistema de crescimento. Eu não consigo me ver hoje em ambientes que me propiciem crescimentos, em ambientes que fomentem esse crescimento. E eu quero trazer principalmente pessoas que estejam alinhadas com esse meu propósito. Eu não quero todo mundo comigo. Não quero. Quem quer todo mundo não quer ninguém, né? Quem quer todo mundo não quer ninguém. Eu digo assim, tudo que é urgente não é. Porque você, né, quando você fala que muitas vezes, eu tenho muitas coisas urgentes. Foca em uma. Dá o primeiro passo. Existe caminho. Agora é uma escolha só sua. Quando os ouvidos estão prontos, a mensagem chega, meu povo. Eu espero que essa mensagem tenha chegado pra você que precisa ouvir isso aqui. Fala assim, Carol, preciso ir no seu evento presencial no workshop. Eu quero te acessar mais um pouquinho, Binha. Quero entender esse negócio aqui, essas travas, essa loucura aqui tá travando meu negócio. Vem, ainda tem poucas vagas. Fala no direct, a gente manda mais informações. Já falei, dia 9 de maio, das 13 às 17, imersão pura, na veia, focal, com estratégias diferenciadas para que você possa aplicar de imediato. Não amanhã, depois, um ano que vem. Quantos anos você ainda precisa esperar para ter os resultados que você almeja? Às vezes você fala assim, não, é aquele clichêzão, né? Eu vou esperar, mas daqui a um ano eu faço esse investimento. Daqui a um ano eu vou tentar isso. Se eu não tivesse feito alguns anos atrás, com certeza eu não estaria na construção e no momento que eu tô hoje. Isso é decisão. O que você vem decidindo para sua vida. Workshop Desbloqueie o Seu Dinheiro, sendo muito focal, dia 9 de maio, das 13 às 17, no Business Salvador Shopping. Vai ser um momento de grande transformação e impacto na vida das empresárias que vão participar. Quero deixar meu agradecimento para todo mundo que passou por aqui, que ficou até aqui, até agora. Minha gente, muito obrigada. Meio-dia, já 13h10, tá vendo? Só assim, eu falo assim, vou fazer lives de 15 minutos. Nem sei quanto tempo tem aqui, mas daqui a pouco eu vou ver. Então imagine só, esse transbordo é em tudo que eu faço. Até tento assim me segurar pra não transbordar tanto, mas o que é essencial, o que é dentro, o que é primaz dentro da gente, a gente não tem como negligenciar. Então, muito obrigada a todos que aqui estão, que participaram, que estão me ouvindo. Um cheiro no coração de vocês. E vamos começar com a energia, né, que a Lady Gaga deixou aqui no ar, né, que eu comecei essa live aqui com a música dela. Vamos começar com energia e entusiasmo, minha gente. Porque a palavra entusiasmo significa Deus nas nossas vidas. Então, se a gente não tem entusiasmo, se a gente começa baixinho, nossa segunda-feira, imagina a sexta-feira como vai ser. Minha sexta-feira vai ser extraordinária, porque eu vou encontrar com as pessoas que vão dizer sim para mim. Um cheiro, Tati, cheiro todo mundo que tá aqui e até a próxima semana. Porque toda semana eu tô aqui. Cheiro, povo. Tchau, tchau.